igreja na paz do Senhor. Amém. Eu vou ser breve aqui, para os irmãos já tomarem os assentos. Mateus 6. Mateus 6. Glória a Deus. Versículo... Eu vou ler uma, a igreja vai ler o seguinte. Eu vou começar a ler a partir do 25. 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que a vestimenta? A igreja. Orai para o céu, que não nem os conselheiros, e o modo mais celestial alimenta. Não tem de vós mais valor que elas. Aleluia. E qual de vós podera, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estrutura? E quando abençoar, porque ainda solícito, olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andei, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Todos juntos. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Amém, Pode Jesus. tomar o seu lugar, dando glória a Deus, bradando ao nome do Senhor, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluias. Aleluia. Misericordioso que aqui nos reuniu. E eu vou dizer, o manto é forte aqui nesse lugar. Aleluias. O Senhor para nos revelar aqui hoje. Eu vou dizer aos irmãos o que essa palavra me trouxe. Eu agradeço ao convite do irmão, do pastor que veio me chamou. Estou feliz de estar aqui. A minha esposa falou: se for uma bênção, eu te arranco a orelha. Segunda-feira eu vou trabalhar, não vou ter uma orelha para trabalhar. Glória a Deus. O manto é grande, irmãos. Essa palavra aqui, quando ela traz em Mateus 6, o sermão da montanha, nós estamos falando de um Jesus que já tinha passado 40 dias ali em seu jejum, 40 dias sem comer e sem beber, sendo tentado por Satanás. Estamos falando de um Jesus que começou o seu ministério em tua terra, onde muitos não creram nele. Só que Jesus, ele tinha algo diferente. Jesus, ele tinha uma autoridade diferente. Jesus era um homem capaz de chegar a falar: venha após mim e sereis pescadores. E os homens escutavam e iam atrás dele. Ele era um Deus poderoso na forma de homem, é onde ele dizia que aonde houvesse trevas, as luzes começariam a aparecer. Aleluia. Onde os enfermos começavam a ir até ele, e olhos começavam a enxergar, ouvidos começavam a escutar, coxos começavam a andar retos, aqueles que tinham mãos mirradas começavam a ter mãos estendidas. Aleluia. Esse é o mesmo Deus de hoje. Porque às vezes podemos não estar cegos, mas podemos estar cegos espiritualmente e buscamos ter uma nova visão, visão de águia em Cristo, visão de águia nos planos que Deus tem para nós. Podemos às vezes não estar escutando direito, mas às vezes o escutar é escutar a voz de Deus ao nosso ouvido. Quando muitas vezes estamos passando por problemas, passando por tribulações, e a intimidade que temos com Cristo, ela vai se afastando, e começa a entrar no comichão nos nossos ouvidos, uma ira, uma tribulação, e Deus, ele vai falando suavemente, mas nós não estamos suaves, estamos atribulados, estamos passando por problemas, por dificuldades, e essas dificuldades vão fazendo que não escutemos ao doce voz do Espírito de Deus. Aleluia. A missão que ele quer nos passar. Esse é o Deus que subiu no alto daquela montanha e começou a
dizendo: vinde a mim, aqueles que são mansos, vinde a mim, aqueles que apaziguam, vinde a mim, aqueles que choram. Aleluia. E eu vou dizer para vocês a visão que Deus Ele me deu aqui. Tem muitos aqui que estão chorando, tem muitos aqui que estão com o coração apertado, como se fosse uma mão apertando, ó. Você me dá licença. Aqui é teu coração e tem uma mão assim, ó, apertando o coração de crente aqui nessa noite. Só que a graça e o modo é tão grande que com os louvores que foram entoados aqui, as palavras dele aqui trouxe do pastor e a do irmão, o povo não está parado. O povo está louvando, está dando um passo à frente. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O povo está falando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu te louvo, eu te adoro, porque o Senhor é grande, poderoso, misericordioso. Esse é o Deus que você está procurando. E esse é o Deus que vai tirar essa mão, apertando o teu coração, dizendo assim: bate. Começa a bater agora com mansidão. Respira fundo aí, ó, porque Deus é contigo. Aleluia. Porque Ele tem olhado a luta, a dificuldade, a tribulação, a prova que vocês estão passando. A irmãzinha ali, ó, que louvou o hino, você louvou, fechou os olhos e Deus me deu uma visão, aleluia. E quando a irmã, ela louvava e você estava falando assim: mantém-se firme com Jesus, e você tem se mantido até agora, né, irmã? Mantém-se firme, Deus mostrava, aleluia. Um estandarte, uma grande estandarte, uma bandeira vermelha, e a irmã louvava e eu vi o estandarte de ouro em cima, assim, como um Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que é esse estandarte? Todo exército, quando ele ia marchando, ele levantava seu estandarte, e seu estandarte ia à frente, o exército ia marchando. O estandarte ia à frente, é o símbolo. O estandarte é o símbolo do exército. O estandarte, nessa noite, na visão que Deus me deu, é o símbolo de você. É o símbolo que você está indo à frente, mesmo mediante a olhos duvidosos. Aleluia, aleluia. Rei da glória. Mesmo mediante as pedras que estão lançando contra esse estandarte, mesmo mediante a dúvida dizendo: não vai vencer, não vai chegar, não vai acontecer, mas o Senhor está dizendo assim: eu levanto esse estandarte. Aleluia. Sou eu tirando a dúvida do teu coração. Sou eu, dizendo assim, ó: não temas, marcha, marcha, marcha na presença de Cristo. Marcha, aleluia. Ele que Deus, Ele te sustenta e é Ele que te levanta. Só dizendo: só o Senhor é Deus e é Ele que te dá a vitória. Aleluia. Rei da glória. E quantos aqui não estão com esse estandarte na mão, passando por sua prova, entendendo assim, ó: não vai chegar. E quantos estão marchando com o seu estandarte, estão querendo tacar pedras, dizendo: não é vencedor. Só que esse estandarte, ele tem a cor do sangue de Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus derramado na cruz. Espírito Santo de Oh, Deus. aleluia. Aleluia. Jesus é o Deus que Ele fez na forma de servo. E na forma de servo, Ele não teve dó de si mesmo. Ele foi servo seu. Foi Ele servo que desceu ali, quando os discípulos estavam ali reunidos. Foi Ele que desceu e lavou os pés. Porque Ele toca seus pés e dá força para marchar. Aleluia. Foi esse meu Deus que se entregou, apanhou como mártir crucificado, às vezes sozinho, ficou sozinho até o fim, mas para te dar a vitória. Aleluia. Eu quero falar de um Deus que faz o impossível. E como é que Ele quer fazer o impossível? Fazendo com que você, ó, põe tudo para trás: eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Da forma como você entrou aqui nessa noite, você deixou a sua família lá fora, você deixou sua dificuldade, e Deus me mostrou um povo que está inclinado à obra de Deus, que está esperando a obra de Deus, a realizar de Deus. E tem gente aqui colocando Jesus contra a parede, e tem gente aqui falando com Jesus: Jesus vem, e tem gente que já está incrédulo de que o Senhor Ele vai fazer. Mas o Senhor Ele está falando assim: acalma-te. Aleluia. Estou levantando teu estandarte, acalma-te.
E Aleluia. para falar sobre isso, eu quero que os irmãos voltem lá atrás da Bíblia, ó. 1 Reis, para buscar o reino de Deus. Como é que se faz isso daí? Não precisa abrir não, irmão, só medita. 2 Reis, capítulo 13, a morte de Eliseu. Porque na morte de Eliseu diz assim a Bíblia, que Eliseu havia morrido e a cova de Eliseu estava aberta. Estando a cova de Eliseu aberta, soldados levavam um homem morto, e levando eles a esse homem morto, o exército moabita invadia a terra. E invadindo aquele exército moabita a terra, os homens que carregavam o morto temeram e bateram em retirada. Batendo em retirada, aquele corpo morto caiu ao chão. Dentro da cova do profeta Eliseu, tocou e reviveu. Como pode ter revivido o corpo tocando ao morto? Pois diz a Bíblia lá em Deuteronômio, que se um israelita tocar a um morto, estaria ele impuro, estaria ele amaldiçoado, e que para ele entrar de novo na congregação, teria ele que se purificar, entregar um holocausto ao Senhor, se purificando, e depois de 7 dias ele entraria na congregação. E me pergunto, como pode um milagre acontecer? Como pode Deus realizar e trazer a vida estando tudo morto? Segura aqui, ó. Eu quero que os irmãos vão lá para frente, lá em Lázaro. E antes de falar em Lázaro, lá em João, eu quero dizer para vocês que quando um israelita encontra um morto, eles enterram o seu corpo. E isso até hoje, no cemitério israelita, um judeu, ele não abre a cova do morto. Por que ele não abre a cova do morto? Porque é vergonha. Porque é um pecado abominável aos olhos de Deus. Deixar a podridão sair. Tocar um morto é se desligar de Deus, é se desligar da presença de Deus. E o pior de tudo, saber que a morte, quando ela encontra onde a vida, ou quando a morte encontra o nosso caminho, é o fim. Mas parece só o fim, né? Mas é o começo para ver a glória de Deus. Aleluia! É o começo para que você, que passou por toda a sua prova e dificuldade, veja a porta estreita. Escute os louvores que lá estão vindo. Aleluia, glória a Deus. Deus tremendo, aleluia. Diz a Bíblia que Lázaro estava doente e mandava um recado para Jesus, dizendo: Jesus, vem que Lázaro está doente, vem e cura ele. E Jesus, ele continuou pregando, Jesus continuou curando, Jesus continuou salvando, porque a pregação de Jesus era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa era a pregação de Jesus. E haviam curiosos, haviam situações em que as pessoas só queriam ver a derrota daquele homem, só queriam ver a queda daquele homem. E Jesus, ele pregava e realizava os milagres, porque Deus era com ele e ele era com Deus. O Espírito era com ele, ele soprava, havia vida, havia restauração para um povo que estava abatido, derrotado, amargurado. Mas Deus estava com ele. A luz do mundo estava no mundo e eles não chegavam. Chamaram a Jesus: vem Jesus, Lázaro está morrendo, vem Jesus, Lázaro está morrendo. E ele disse: calma, que logo vamos. Passou-se 1, 2, 3, 4 dias, Lázaro morreu. Ele disse aos discípulos: Lázaro morre, vamos. E ele vai até onde está Lázaro. Chegando aonde está Lázaro, ele encontra uma família que está abatida, amargurada. Porque aquele que poderia trazer a vida, a restauração, ele não chegou. Aleluia. Ele não estava perto na hora que foi preciso. Tudo se acabou, a esperança morreu. E quando a esperança morre, como pode existir a fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. E tem hora na nossa vida que a nossa fé ela fica abatida, a nossa fé ela fica retida, porque esperamos o agir de Deus e nada acontece. É porque Deus, ele tem um tempo de agir. Aleluia! Louvado seja Deus, aleluia. Deus tem a forma de agir. E nessa forma, é a forma com que ele vai tirando um pouquinho do mundo de você e ele vai colocando tesouros celestiais. Ele vai colocando tesouros em você. Tesouro esses que é o amor, o gozo, a paz, os frutos do Espírito Santo. Eles vão saindo de dentro de você para que você chegue como uma oferta suave na presença do Senhor. E você chegue como um verdadeiro tesouro do céu.
A esperança morreu. Vem Marta e encontra Jesus, e Marta vai correndo até Jesus e fala: Jesus, por que você não veio antes, Jesus? Jesus, por que você não se apresentou logo aqui antes, Jesus? Ele poderia ter ficado vivo, ele poderia estar vivo. Jesus olha para Marta e diz: calma. E quando eu disse para vocês que tem gente colocando Jesus na parede, é como Marta, que está falando: Jesus, trabalha nessa causa que eu estou te pondo, Jesus. Jesus, olha os